Essa é a parte B da nossa terceira aula de algoritmos e linguagens de programação do projeto Hallag, e a gente vai estar falando de condicionais e funções no FreeMat. Bom, o primeiro conceito que a gente tem que ter aqui são dos arquivos .m. No Python, a gente falou na aula A dos arquivos .py, dos arquivos em Python, onde você escreve os programas em Python, você escreve as funções, você cria módulos. Bom, no FreeMat, no MATLAB e Octave, outros programas parecidos, você tem os arquivos de extensão .m. É nesses arquivos que você escreve as rotinas e salva as rotinas em FreeMat, ou seja, uma série de comandos, os algoritmos que você produz. Bom, para você criar um arquivo no FreeMat ou editar ele, você usa primeiro o comando edit e depois você coloca o nome do arquivo. Se é um arquivo novo, você coloca o nome do arquivo. Por exemplo, aqui edit Rodolfo. Se existir esse arquivo rodolfo.m, ele vai pegar, vai abrir o arquivo e você vai poder editar o arquivo. Se não, ele vai perguntar para você se você quer criar um arquivo novo, que é o caso aqui. Eu vou falar que sim, e ele vai abrir essa tela para mim começar a programar aqui no FreeMat. Bom, uma observação importante sobre o FreeMat, em geral, no Windows, por exemplo, ele se instala no diretório arquivos de programa. A partir do Windows XP, se não me engano, o arquivo de programa, principalmente Windows Vista para frente, arquivo de programa ele é protegido. Você só consegue salvar arquivos nele quando você tem o seu nível de usuário de administrador, ou seja, você acessou o programa como administrador. Para você evitar ter que entrar no FreeMat como administrador, você pode criar uma pasta nova, uma pasta de trabalho nova. Nessa aba aqui em cima é onde você vê onde é que está a sua pasta de trabalho. Essa aqui é a padrão, onde ele começou, onde o FreeMat se instalou. Eu criei uma nova em documentos. Documentos eu não preciso de ter autorização de administrador para salvar arquivos e modificar arquivos. Então, eu não tenho esse problema. Aqui que eu estou falando. Quando você usa esse comando edit, ele vai editar ou criar um novo arquivo dentro dessa pasta de trabalho. Se você quiser editar um arquivo fora dessa pasta de trabalho, você tem que escrever o endereço. Aqui no exemplo, eu criei um arquivo Elvis na pasta FreeMat e o outro no diretório C2. Vocês podem ver que nesse segundo aqui do editor do diretório C2, eu precisei colocar o endereço de onde eu quero editar esse arquivo ou criar esse arquivo. E aqui está um exemplo. Para você acessar esse arquivo .m, ou seja, se mandar ele rodar essa rotina que você fez, é só você digitar o nome do arquivo. Por exemplo, aqui nos slides eu fiz esse arquivo Elvis. Se eu chamar aqui em cima eu fiz o arquivo Elvis que eu salvei na pasta FreeMat dos documentos. E esse aqui é o arquivo Elvis que eu criei ele no C2. Essa aqui são a rotina que está dentro dele. Quando eu digito apenas Elvis, ele vai ver que existe um arquivo chamado elvis.mat e ele vai rodar esse arquivo, ou seja, ele vai realizar essa rotina. Armazenar essa string na variável A, essa string na variável B, exibir o texto, o conteúdo da variável A e exibir o conteúdo da variável B. Esse disp aqui é uma função igual ao print do Python, ou bem parecido. Agora, se eu quiser usar um arquivo .m que está fora do meu diretório de trabalho, eu não posso simplesmente escrever o endereço. Eu tenho que digitar esse comando source
eu não sei como é que se pronuncia direito, e aí você digita o endereço do arquivo. E aí vocês podem ver que ele executou a rotina direitinho. Okay. Bom, funções no Freemart. A gente já viu a função disp aqui, que ela tem a função parecida com o print do Python. E as funções aqui no Freemart elas funcionam mais ou menos da mesma forma que o Python, com uma única exceção. Você também pode importar bibliotecas de C, né, no caso, mas são um pouco mais avançadas, não vai se preocupar agora. A gente vai tomar como verdade, por enquanto, que você não existe módulos, módulos, biblioteca para importar. Você, no Freemart, só consegue importar uma função por vez. E você, na verdade, você não importa a função, você salva ela no seu diretório de trabalho e usa ela. Você salva ela no arquivo .m. Os arquivos, enquanto no Python você pode escrever um arquivo py com várias funções, chamar todas essas funções no seu programa. No Freemart, cada arquivo .m só pode conter uma função. E, bom, eu enrolei um pouco aqui, mas aqui está um exemplo de uma função. Peguei aquela nossa função erro MSG do que a gente fez na aula em Python e transformei ela para o Freemart. Aqui está a declaração da função, enquanto no Freemart você usa o def, nome da função, aqui você usa o function. A sua variável de saída, ela é declarada aqui em cima. No caso, eu teria uma variável y, que seria a variável de saída. Como essa função não exibe nenhuma saída direta, esse y não recebe nenhuma atribuição embaixo. E aqui está a função, o nome da função e as variáveis de entrada que ela receberia estariam aqui dentro. Como essa função também não recebe nenhuma variável de entrada, os parênteses estão vazios. Aqui está o corpo da função, que é o nosso print de mensagem de erro. E aqui a gente tem outra diferença do Python. O Python, toda vez que você vai começar um bloco você tem de operações, de funções, de comandos, você tem que colocar 2 pontos. Você colocaria 2 pontos aqui. O seu bloco é determinado pela tabulação, ou seja, o Python ele vê, isso aqui está tudo na mesma tabulação, não tem nada com tabulação inferior ou anterior a isso, então isso aqui está tudo no mesmo bloco. Bom, o Freemart a tabulação não é obrigatória, continua sendo extremamente recomendável, é uma atitude bem profissional você tabular seu código. Se você ou outra pessoa precisar analisar aquele código para descobrir algum erro, para refinar o código ou qualquer coisa do tipo, o código tabulado ele é uma dádiva. O código tudo tudo na mesma tabulação é completamente errado, né? O cara não datava para nada, pode levar o programador até o suicídio. Bom, mas no Freemart não é obrigatório. No Python você tem que tabular, senão seu código não roda. No Freemart não, no Freemart você pode não tabular. O que determina para ele o fim do bloco de comandos é essa palavra-chave aqui, o end. Esse end está relacionado à última abertura de um bloco. No caso, o function abre um bloco de funções, esse end termina com esse bloco de função. Bom, vamos fazer no Python a gente não explorou muito o uso de saídas na declaração de função. A gente vai ver isso mais no exercício, mas o conceito foi passado, mas a gente não viu na prática. Então aqui no Freemart a gente vai explorar, em vez de pegar e usar a função erro MSG, a gente vai fazer uma nova função que a gente tem que usar as saídas. A gente vai criar uma função e essa função funciona da seguinte forma. Ela vai receber 2 listas, né, no caso 2 vetores. O primeiro representaria a quantidade de itens que você comprou. E o segundo, os preços, o preço por item.
Ou seja, você teria basicamente, você saberia que itens são esses, por exemplo, você tem uma lista que é maçã, banana, abacate e melão. E aí você sabe quantos você comprou na sua última compra e você sabe o preço deles por unidade. E essa função vai calcular para a gente o total que você gastou. Bom, tá aqui a nossa função. Eu chamei ela de função soma, soma compra. Ah, um detalhe importante que eu esqueci de falar. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Bom, como eu disse, cada função tem seu arquivo M próprio. Você não pode colocar mais de uma função no mesmo arquivo M. Você não pode criar mais de uma função no arquivo M. Para chamar ela fora desse arquivo, né, no caso. Cada arquivo M tem que ter. Você pode criar, claro, um programa que tenha vários e declarar no início desse programa várias funções no Freemat e ir chamando elas depois, o mesmo arquivo M, tudo tranquilo, isso não tem problema. Estou falando você ter um arquivo M que tem uma função dentro e você queira chamar essa função fora desse arquivo. Aí você só pode ter uma função nesse arquivo. E esse arquivo tem que ter o mesmo nome da função. A minha função chama soma compra. O nome do arquivo é somacompra.m. Aqui estão as minhas variáveis de entrada. Lista quantidade e lista preços. E aqui está a minha variável de saída, soma. Aqui está o corpo da minha função, que é essa operação. Ele pega o vetor de quantidade, né, da lista de quantidades, pega o vetor da lista de preços e faz uma multiplicação. Antes ele transpõe o vetor de lista de preços. E faz uma multiplicação de vetores, aqui no caso multiplicação de matrizes. Essa vai ser basicamente uma matriz 1 por n vezes n por 1. E o resultado vai ser 1 por 1, ou seja, um valor escalar. Aqui está um exemplo. Eu fiz a minha primeira lista, a lista de quantidade. Eu comprei 1 do primeiro item, 5 do segundo item e 3 do terceiro item. E o preço, a minha lista de preços. O primeiro custa 80 centavos, o segundo 2,50 e o terceiro 25 centavos. Soma comprar e B dá 14,50, 14 reais e 5 centavos, euros, dólar ou rublos, o que você quiser usar aqui. E vocês podem verificar manualmente que está correto isso daqui. 5 vezes 80 centavos, 80 mais 75 dá... Eu não vou fazer isso aqui de cabeça. Aqui eu fiz o caso usando dois escalares, que são vetores 1 por 1. Eu comprei 2 itens e cada item custa 5 reais. Então aqui o resultado deu 10. E soma compra... Observe que as variáveis soma, lista, quantidade, lista, preço da função não existem fora delas. Ou seja, você não... eu fiz essa função, eu chamei essa função nesse caso anterior aqui. Se eu digitasse aqui soma para chamar a variável soma, a variável soma não existe. Por quê? Igual no Python, essa é uma variável interna à função. Ela existe dentro da função soma compra. Fora dela não existe. Se eu criar uma variável soma e dizer soma igual a 10, isso não vai alterar nada da minha variável, a variável soma dentro da função soma compra, porque essa variável soma que eu criei fora da função, ela é externa à função, ela não tem poder dentro da função. Bom, aparentemente aqui eu perdi um slide, mas
Vamos supor agora que o nosso bom, na nossa função original, o sujeito poderia colocar na lista de preços os valores negativos. Às vezes ele não entendeu direito a função e ele vê como o preço de alguma coisa que ele gastou é negativo, ele coloca o negativo dentro da função e a gente quer evitar isso, a gente quer que o resultado soma seja sempre positivo. Aqui, por exemplo, o nosso indivíduo aqui que estava usando a função usou os valores menos 1, menos 3 e menos 5. Ele deu que ele gastou menos 11, ou seja, ele teve um lucro de 11. Aí a gente quer supor que a gente quer resolver isso a gente quer resolver isso, a gente quer evitar porque essa função vai ser usada no futuro ou qualquer coisa do tipo. A gente pode usar um condicional aqui para tentar resolver esse problema. Aqui no caso eu coloquei o condicional soma de lista preços menor que zero é maior que zero. Bom, deixa eu explicar direitinho isso aqui para vocês. Quando eu falo, lista preços é um vetor, certo? Ele ali no caso tem menos 1, menos 3 e menos 5. Quando eu faço lista preços menor que zero, ele vai verificar posição por posição desse vetor, ver onde é que essa condição aqui é verdadeira e vai colocar um 1 nela. Ou seja, vai ser 1, 1, 1 nesse caso. Por quê? Porque é verdade, aqui é menor que zero, aqui é menor que zero e aqui é menor que zero. Esse sum é uma função que ele soma os valores de uma matriz, de um vetor. No caso, o vetor é bem simples, ele vai somar e vai dar um valor escalar. Aqui no caso, 3. 3 é maior que zero. Significa que existem valores negativos dentro dessa função. Se a gente tivesse dois valores negativos e um positivo, ia ser 1, 0 e 1. Vamos supor que aqui fosse mais 3. Ia dar maior que zero essa soma, de qualquer forma. Só ia dar igual a zero ou menor que zero. Menor que zero não tem como, porque essa função soma ela não atribui essa comparação lógica aqui, ela só atribui valores 0 e 1. Só daria zero aqui se todos os valores fossem positivos. Então aqui significa que a gente tem um valor negativo. Aí aqui eu fiz uma operação lógica. Lista preços vezes lista preços maior ou igual a zero menos lista preços vezes... O que é aqui? Bom, vamos colocar de novo aqui o exemplo do vetor menos 1, 3 e menos 5. Lista preços maior ou igual a zero. Significa que vetor é esse aqui? Esse aqui é o vetor 0, 1, 0. Lista preços menor que zero. É esse vetor aqui. 1, 0, 1. Multiplicação com ponto no Freemat. Multiplicação de elemento a elemento. O lista preços é o menos 1, 3, menos 5. Menos 1 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Menos 5 vezes 0, 0. Aqui, esse vetor aqui é a mesma coisa que lista preços, ou seja, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. 3 vezes 0, 0. Menos 5 vezes 1, menos 5. E aqui a gente tem uma subtração desses dois, que é feito elemento a elemento. 0 menos 1, 1. 3 menos 0, 3. 0 menos 5, menos 5, 5. E aí a gente tem o vetor positivo. É óbvio que tem um jeito muito mais fácil de fazer isso. Você colocar você não precisaria nem colocar um if e else. Você pode colocar um ABS, que é uma função que tem no Freemat, no MATLAB, que ela pega e joga os valores absolutos. Então você substitui lista preço por ABS lista preço, você vai ter sempre valores
positivos. Mas a gente fez aqui para mostrar para vocês como é que usa o if, no caso aqui, sem usar o else, sem nada. Então a gente tem o if, a gente tem aqui o teste condicional, não tem um 2 pontos, aí você tem a abertura de bloco. A tabulação aqui é recomendável porque é agradável, ajuda, é uma ferramenta para você analisar seu próprio código quando você precisar, ou algum colaborador seu. E aqui você tem o corpo dessa lista de blocos, né, que é só uma operação, essa operação lógica e matemática, e o fim do bloco if, com o end aqui que eu risquei sem querer. Se a gente for analisar aqui, a gente teria mais ou menos o seguinte: função teste condicional, operação de soma. Notem que a variável de saída, a gente não tem um return aqui, mas a variável de saída ela já está declarada aqui em cima. Ou seja, essa função vai pegar o último valor da variável soma dentro dela e mandar para o... A variável soma sempre começa sem nenhum valor, no caso nessa nossa função. E você pode criar uma função que soma igual, você coloca a variável de saída igual a 0 no início dela. E depois de todas as operações que essa variável de saída sofre, né, dentro da função, a função retorna o último valor dela. No caso aqui, essa soma, que é a soma de produtos. E o fim do bloco. O fim do bloco é sinalizado pelo end. É esse. Bom, da mesma forma que no Python a gente tem o bloco else no Freemat, que vai executar uma sequência de operações com base na negação do teste if. A sintaxe é bem parecida com Python. Você só tem que lembrar que no Freemat você tem o end e você não tem os 2 pontos. Uma outra diferença também é que no Freemat, se você usou o if e depois usou o else, você não precisa usar o end após o if. É só o end após o else. Aqui a gente vai ter um exemplo aqui na frente, vai ficar mais fácil. Bom, vamos supor que a nossa função receba a lista de quantidade a ser comprada e 2 listas de preços diferentes. A gente quer que a função diga, retorne apenas o valor da lista mais barata e diga qual lista é. Então, nesse caso aqui, a gente usa um if-else. A gente tem aqui a nossa função modificada. O que eu estava falando é o seguinte, aqui o end da função está aqui embaixo. Esse end aqui, ele se refere a esse if-else, essa abertura de bloco if-else. Você não precisou colocar o end aqui, depois do if, porque você tem um else. Se você colocar um end aqui, ele vai dar problema, ele vai ter problema com esse else. Esse end ele finaliza esse conjunto aqui. Assim como no Python, ou pelo menos na maioria esmagadora das linguagens, o else ele sempre é subordinado a um if. Não existe um else vago, um else sem um if para estar relacionado, até porque a definição desse else depende de um teste condicional que foi feito anterior. Ele é a negação do teste. Bom, e a gente faz aqui, a gente calculou aqui os 2 preços totais, o resultado em A, o resultado em B, que é feito multiplicação das quantidades pelos preços em A, quantidade pelos preços em B. E aqui a gente vê, se a resposta em A for maior ou igual à resposta em B, então a gente diz que a lista B é mais barata. E a gente retorna o valor de soma da variável soma vai ser a resposta em B. Se não, é A mais barata a resposta em A. Ok, mas aí aqui a gente fez 4 testes para mostrar que, de fato, na compra 1, eu estou comprando
100 apenas do primeiro item, que custa R$80 na lista A e 50 centavos na lista B. É óbvio que a B é mais barata. No segundo eu já faço o contrário, eu compro do último, que é 50 centavos na lista A e R$80 na lista B. Ok, lista A é mais barata. Agora no 3 eu compro um de cada. E se vocês observarem, a lista A e a lista B, a lista B é a lista A invertida. O valor da última posição é o valor da primeira posição, da penúltima, da segunda, etc. E você fazendo, olhando aqui de cara, dá para ver que a lista A e B tem o mesmo preço, mas ele está dizendo aqui para mim que a lista B é mais barata. Para mostrar que a lista A e B tem o mesmo preço, eu peguei e fiz aqui a compra 4 manualmente, que é a compra forçada na lista A. Bom, de fato, as duas, você comprando as duas listas vai dar o mesmo valor. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Infelizmente, a gente não tem o elif no Freemart. Mas você pode encadear os if-else, assim como você pode fazer isso no Python. E aqui está um exemplo de encadeamento de condicionais para resolver aquele problema. Se o valor de compra da lista A for maior que o valor da lista B, maior ou igual, aí você faz um segundo teste. Se o valor em A foi igual ao valor em B, então você diz que o preço das listas são o mesmo e você joga o preço de qualquer uma dessas listas. No caso, eu joguei o da A. O da A e da B vai ser o mesmo valor, então não tem problema. Você não é só a única diferença está aqui em dizer que o preço é o mesmo em ambas as listas. Se ele não é igual, então ele só pode ser maior. Então a gente diz que a lista B é mais barata. E esse caso aqui é negação, ou seja, a lista A é menor que a lista B. Então a lista A é mais barata. Fim de papo. Esse end aqui, ele fecha esse bloco aqui. Esse end fecha esse bloco. E lá embaixo a gente tem um end que está fechando a função. E a gente pode ver aqui, ó, a lista B é mais barata, a lista A é mais barata, e agora o preço das mesmas preço mesmo em ambas as listas, e ele aqui dá o valor. Bom, a gente tem algumas diferenças de sintaxe nos blocos de comando em Freemart e em Python. Basicamente, em Python você começa com 2 pontos e a indentação é obrigatória. Em Freemart a indentação não é obrigatória e você precisa de um end para terminar esses blocos. A gente tem, claro, também as diferenças de nomenclatura. Para declarar uma função em Freemart você tem que colocar function, variável de saída igual variável de entrada. Você pode ter mais de uma variável de saída, você pode ter mais de uma variável de entrada. Não é uma função necessariamente matemática. Você pode também não ter nenhuma variável de saída, nenhuma de entrada, mas você precisa colocar aquele yzinho ou qualquer outra coisa igual nome da função, variável de entrada. No Python você coloca def e você coloca o nome da função, variável de entrada, e no final da função você coloca o return com a sua variável de saída. Bom, isso é tudo. Vou estar lançando também os slides de exercícios referentes a essa parte. É um pouquinho mais interessante os nossos slides de exercício dessa vez, porque no final a gente começa a propor a criação de um pequeno jogo de RPG. Não tem nenhum gráfico, completamente tosco, mas vai ser curto, porque a gente não viu ciclos ainda. Bom, quem viu ciclos pode tentar fazer usando ciclos, uma coisa mais elaborada, mas para quem ainda não viu ciclos não vai conseguir fazer alguma coisa mais complexa, mais longa, sem tomar muito tempo e dar muita dor de cabeça. Então, quem quiser tentar, tenta. Mas é interessante que tentem fazer os exercícios. Qualquer dúvida sobre essas aulas que a gente teve agora e sobre os exercícios anteriores, me procurem pelo e-mail do Projeto Halag ou pelo grupo no Facebook. Obrigado e até a próxima.